Olá pessoal, eu sou o professor Arivaldo Salles, professor de Língua Portuguesa e Redação. Vou conversar com vocês hoje neste vídeo acerca da redação do Enem, especificamente em relação às 5 competências e ao uso do repertório sociocultural. Vamos lá? Muitos candidatos ficam apreensivos acerca do tema da redação, se vai ser um tema fácil, se vai ser um tema difícil. Devo dizer que, na verdade, não há tema fácil ou difícil, porque o mais importante é você dominar a estrutura do texto do Enem, que é o texto dissertativo e argumentativo. Dominar o esquema textual, saber como se constrói a redação do Enem, porque assim você vai estar preparado para escrever um texto, independentemente de qual seja o tema. E eu vou trabalhar com vocês hoje algumas questões relacionadas às competências, que são os critérios de correção adotados pelo INEP para corrigir o seu texto. É importante você conhecer as competências de forma aprofundada, porque quando você for escrever o seu texto, você estará atento a atender aos critérios de correção, que são as 5 competências. Vamos falar agora acerca da competência 1, que diz o seguinte: o candidato tem de demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. A competência 1 avalia 2 aspectos centrais: a estrutura sintática e os desvios gramaticais. Os desvios gramaticais são, na verdade, os erros de acentuação, de ortografia, de pontuação, de translineação, a mudança de uma linha para a outra. E a estrutura sintática relaciona-se à forma como você constrói os períodos do seu texto. Os períodos devem ter uma significação completa, não deve haver períodos quebrados, incompletos. E um outro aspecto importante acerca da estrutura sintática da redação do Enem é que esses períodos não podem ser excessivamente curtos, porque períodos excessivamente curtos geralmente estão aí na modalidade da narração. A redação do Enem solicita a construção de períodos um pouco mais complexos. Então esteja atento a esses 2 aspectos: estrutura sintática, construir períodos de forma completa, e também os desvios, para que você não venha cometer erros de pontuação, de ortografia, de translineação, dentre outros. A competência 2 diz o seguinte: o candidato deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em outras palavras, a competência 2 avalia do candidato 3 elementos, 3 aspectos: tema, tipo textual e repertório. Em relação ao tema, o candidato deve construir o seu texto atendendo à proposta de redação, que é o tema que vai estar no dia da prova. É importante o candidato ler com bastante atenção a frase temática da proposta de redação, porque muitos candidatos não dão a devida atenção a essa frase temática e acabam, às vezes, tangenciando o tema, que é quando o candidato não trata o tema de forma completa, fica apenas na superficialidade. Vamos tomar como exemplo o tema da redação do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se o candidato, por exemplo, falasse apenas acerca do cinema e não abordasse a questão do acesso e da democratização, ele estaria, nesse caso, tangenciando o tema, falaria apenas sobre o assunto mais geral e não abordaria a proposta de forma completa. Outro exemplo: no Enem 2018, a proposta de redação era a seguinte: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, se o candidato abordasse apenas questões relacionadas à internet e não tratasse acerca do comportamento, da manipulação do comportamento e do controle de dados, ele também estaria tangenciando o tema. Então, nesse caso, é importante o candidato, quando for ler a proposta de redação, realizar a leitura da frase temática com bastante atenção e procurar no seu texto atender a todos os elementos, a todos os componentes que fazem parte aí da frase temática. O tipo textual, que na verdade é o texto dissertativo argumentativo, é um texto em que o candidato fala sobre um assunto, defendendo o ponto de vista, dizendo o que ele pensa acerca daquele assunto específico. Ainda em relação à competência 2, esta avalia também o uso do repertório, que é quando você faz referência no seu texto a outras áreas do conhecimento. Você traz uma citação de um filósofo, faz referência a um filme, a uma série, para fundamentar a sua análise, a sua argumentação, para até mesmo contextualizar a sua tese. Isso se relaciona ao repertório. Então, para que você possa atender a competência 2 de forma completa e conseguir aí 200 pontos, você tem que construir o seu texto, utilizando aí a modalidade dissertativo argumentativo, abordar o tema de forma completa, atender a todos os componentes da frase temática e também fazer referência no seu texto outras áreas do conhecimento para fundamentar mais
a sua argumentação. Acerca do uso do repertório, é importante você estar atento que essa referência a uma outra área do conhecimento, uma citação ou algo do tipo, não pode ser uma citação gratuita, ou seja, você só porque decorou uma frase, achou essa frase muito bonita e quer colocar no seu texto, mesmo que não tenha muita relação. Não pode, porque se você assim fizer, você vai estar prejudicando a construção, o desenvolvimento do seu texto. A citação, a referência a outra área do conhecimento deve estar diretamente relacionada, articulada ao que você está desenvolvendo no seu texto. O recomendado é que você utilize o repertório. Essa citação, essa referência a outra área do conhecimento, ou na introdução para fazer a contextualização do que você vai defender, ou na argumentação. E esse repertório, como eu já falei anteriormente, pode ser variado. Você pode fazer referência a uma série, a um filme, a uma obra literária, a um pensador, a períodos históricos, a reportagens de algum jornal de credibilidade. A competência 3 diz o seguinte: o candidato deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Basicamente, a competência 3 vai analisar a qualidade e o desenvolvimento dos seus argumentos. Lembre-se, a competência 3 solicita que o candidato não apenas selecione, organize as informações, ele tem que interpretar, desenvolvê-las, explicar, debater acerca daquelas informações. Então, as informações do seu texto devem ser desenvolvidas de forma completa. Se você trouxe duas informações e discutiu acerca de uma e deixou uma outra de lado, já seria uma falha aí de desenvolvimento, você já seria prejudicado na competência 3. Todas as informações que você trouxe no seu texto devem estar desenvolvidas de forma completa e também articuladas. A competência 4 diz o seguinte: o candidato deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Basicamente, o candidato na competência 4 tem de utilizar aí no seu texto elementos coesivos, articular as ideias utilizando conectivos, sinônimos. É importante em relação à coesão, o candidato está atento que há dois tipos de coesão: a coesão intraparágrafo, aquela coesão em que o candidato deve fazer a articulação entre as ideias presentes no próprio parágrafo, entre períodos. E há também a coesão interparágrafo, que é a relação, a conexão, a ligação entre um parágrafo e outro. Então, sempre é importante o candidato iniciar os parágrafos utilizando-se aí de elementos coesivos que façam essa inter-relação, relação entre o parágrafo e outro do seu texto. A competência 5 analisa se o candidato elabora a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A proposta de intervenção deve conter 5 elementos para ser considerada uma proposta consistente e também uma proposta completa. Os 5 elementos são os seguintes: agente, ação, meio, efeito, detalhamento. A ação é na verdade o que o candidato propõe para solucionar ou pelo menos diminuir o problema abordado no texto. O agente é quem vai implementar, quem vai realizar, o responsável por realizar aquela ação. O meio é a forma como aquela ação será implementada. O efeito é o resultado, qual vai ser a consequência se essa ação fosse implementada. E nós temos também um detalhamento, que é quando você traz uma informação a mais acerca de algum desses elementos que eu citei anteriormente. Um detalhamento do agente, um detalhamento da ação, do meio ou do efeito. É necessário você construir uma proposta de intervenção que contenha estes elementos: a ação, o agente, o meio, o efeito e o detalhamento. Você pode fazer o detalhamento do agente. Vamos ver aqui um exemplo de uma proposta de intervenção que está no Manual do Candidato de 2019. Para que você analise de forma aprofundada estes 5 elementos que eu acabei de tratar com vocês. Vamos ler a proposta de intervenção. Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Veja que essa proposta de intervenção contém os 5 elementos. Primeiro nós temos o agente, que é o governo federal. Em seguida temos o detalhamento do agente, a instância como instância máxima da administração executiva. Depois temos a ação, que deve atuar em favor da população.
O meio, como seria realizada essa ação? Através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. E o resultado dessa ação, a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. É um exemplo claro aqui de como esses 5 elementos se manifestam na prática. Temos aqui um esqueleto, um modelo, uma estrutura que você pode utilizar como base para construir a sua proposta de intervenção. São frases que você vai completar, no caso, com a sua proposta de intervenção. Veja, portanto, a fim de resolver a problemática em tela, o ou a, aí você vai colocar o agente, que é quem vai implementar a ação. Esse segundo espaço seria para você inserir o detalhamento do agente. Se você assim o quiser fazer, é importante colocar esse detalhamento isolado por vírgula, para você também não errar. Depois, nós temos o verbo deve, que vai inserir aí, vai introduzir a ação que você vai propor. Depois, por meio de, introduz a maneira, a forma como a ação será realizada e o para quê, ou a fim de que, vai introduzir aí o efeito, o resultado da sua ação. É um esqueleto, um modelo, uma estrutura que você pode lançar mão aí para construir a sua proposta de intervenção e praticar aí a redação do Enem. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de repertório que você pode utilizar para qualquer tema que venha estar presente na redação do Enem, que são os artigos 5º e 6º da Constituição Federal. Constituição Federal é a lei maior do país, também chamada de Carta Magna. Os artigos 5º e 6º tratam das garantias fundamentais e dos direitos sociais. Leiamos o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então vejam que o artigo 5º aí traz algo fundamental, que é considerar todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 6º vai tratar dos direitos sociais. Diz o seguinte: são direitos sociais educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Nós temos aqui uma série de direitos que são garantidos à população brasileira. Então se deve pensar o seguinte: geralmente os temas da redação do Enem estão relacionados a alguma problemática social. E a problemática social é resultado direto ou indiretamente de uma afronta ao texto constitucional, de uma não garantia do que é colocado na Constituição. Por isso que você, aprendendo, lendo, internalizando os artigos 5º e 6º da Constituição, você vai ter a oportunidade aí de utilizá-los para fundamentar melhor o seu texto. Então, digamos que, por exemplo, o tema da redação seja algo relacionado às pessoas em situação de rua no Brasil, chamados moradores de rua. O candidato poderia tratar desse aspecto, utilizando aí como base o artigo 6º, que dá como garantia à população brasileira o direito à moradia. Se for algo relacionado à educação, há essa prerrogativa aí colocada também no artigo 6º. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como utilizar os artigos 5º e 6º para construir a introdução do seu texto. Vejam como seria esse modelo de introdução. A Constituição Federal, vejam, Constituição Federal deve ser grafada com letras com iniciais maiúsculas. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito a, aí você coloca o direito constitucional que se relaciona ao tema da redação. No entanto, observa-se atualmente que essa prerrogativa constitucional não tem sido assegurada plenamente aos brasileiros. Isso se deve a, se coloca a causa 1 e a causa 2 que vão ser debatidas aí na sua argumentação. A causa 1 seria debatida no primeiro argumento e a causa 2 seria debatida no argumento seguinte, ok? Então, esse é apenas um modelo que você pode adaptar, utilizar aí como base para construir a sua introdução, utilizando aí como referência o texto constitucional, ok? Bom, pessoal, finalizamos a aula. Espero que tenha sido proveitosa. Caso haja alguma dúvida, coloque-a nos comentários que eu irei respondê-las logo mais. Vou deixar o material de apoio sobre a aula na descrição do vídeo, para vocês baixarem. E oriento que vocês pratiquem bastante a escrita de vocês, porque a prática orientada leva à perfeição. E sempre nós precisamos aprimorar aquilo que fazemos. Como dizia o escritor Machado de Assis no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o homem é um errata pensante, ou seja, está em constante reformulação e em constante aprendizado. Um abraço e até o próximo vídeo.